Bem, segunda parte da revisão já começa com um exercício teórico aí sobre calor, beleza? Esse exercício teórico fala o seguinte: bem, fala de um seriado aí, né, que falava sobre o frio, antigo, bem antigo, eu não lembro. Bem, e fala o seguinte, que foi um sucesso, né? Todo mundo comentava sobre isso aí, que nele uma pessoa respondia, então vamos lá. Criado por Heitor, fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio, chegou à televisão, ilustrado por um desenho animado. Nele uma Eles pessoa, mantêm o calor, né? isso, respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o frio que não o deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer a casa. Primeiro erro, para aquecer a casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito de conceitos físicos relacionados à calorimetria. Vamos lá então. Para solucionar essas incorreções, deve-se associar a porta e os cobertores, que ele se referiu à porta e aos cobertores e às lãs como quem impediria de entrar o frio, como se o frio fosse uma entidade que pudesse entrar, né? Então, na verdade, eu sinto frio porque eu estou perdendo calor. Calor é energia em movimento, né? Então, é um erro muito comum aí na linguagem popular, no conhecimento popular aí, né? Ah, tal blusa é quentinha, tal cobertor é quentinho, eu gosto desse cobertor porque ele é quentinho, como se ele aquecesse, né? Então, essa incorreção pode ser explicada como? Então vamos lá, letra A. Aquecer a casa. Como que você vai aquecer? Toda opção que estiver falando que esses itens, como porta, cobertor e lãs, estão aquecendo alguma coisa, eles não têm fonte de luz, né? Não tem energia, não tem pilha, né? Então eles não aquecem. Letra A está falando que vai aquecer a casa? Não. B. Evitar a entrada do frio. Como é que o frio entra? O que é o frio? É uma energia em movimento? Não é. Né? Então, você não pode falar de entrar o frio, sair o frio, impedir a entrada do frio. Letra C. Minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Ótimo. Blusas, cobertores, lãs. Pela casa através da porta. Pelas pessoas, né? Pelos corpos através das lãs das cobertas. Né? Aí na letra D fala de novo de aquecer a casa. Não. Diminuir a entrada do frio de novo. Então B e E falam em diminuir, impedir a entrada de frio. Isso não procede, né? Frio não é algo físico que se movimenta. Aquecer, letra A e letra D, não pode ser também, que essas lã, porta e cobertores não aquecem nada. Então é o único, é a letra C, minimizar, porque esses itens que foram mencionados, como a porta, às vezes de madeira, cobertores e lãs, servem como isolantes térmicos. Tá? Eles impedem então ou dificultam, né, minimizam, como colocou muito bem a questão aí, a transferência de calor, movimento de calor, que é energia em trânsito, né? Bem, essa questão não vou nem resolver, que lembra que apareceu dois gráficos semelhantes a esse aí? Eu aproveitei para calcular o calor específico, aproveitei para calcular o calor latente de fusão, mostrei que seria exatamente a mesma coisa, calcular o de vaporização. Então vocês viram que está no mesmo estilo. Vou pular esse aí. Esse aqui é o de cinemática, tá? Que também é semelhante àquele anterior. Eu vou resolver ele a seguir, tá? Por que não agora, né? Vamos resolver ele agora. Então vamos lá, né? Vamos resolver esse aqui. Eu já tinha até adiantado ele aqui. Eu coloquei a área de baixo, de vermelho, que é a área que corresponde ao deslocamento para a movimentação, pelo menos, né? Para a esquerda. E de azul, a movimentação para a direita. Tá? Novamente está perguntando sobre distância percorrida em 15 segundos, ou seja, no gráfico todo. Se fosse deslocamento, eu já poderia tentar cancelar um pedacinho com o outro aí para calcular só o que é interessante. Mas como está pedindo distância percorrida, eu vou calcular tudo. Então a primeira área, eu peguei ela toda a área de vermelho. A base toda é 10, a altura para todo mundo é 20 dividido por 2. Então ficou 100 metros aí. Esse corresponde ao trecho em que a movimentação está sendo para a esquerda. Tá? E aí, calculando o trecho azul, que é a área 2, base vezes altura, a base já é menor, na verdade o triângulo é a metade, né? Eu já poderia colocar direto aí 50 metros. Mas a base é 5, a altura a mesma para todo mundo, 20, dividido por 2. Beleza? Vai dar os 50 lá que eu falei, né? Isso aí corresponde
ao trecho onde a movimentação ocorre para a direita. Então, se o assunto fosse deslocamento, é só fazer um menos o outro. Como ele quer distância percorrida, eu vou somar os dois. Ô, Carlos, uma coisa, toda vez que tiver, por exemplo, acima, né, do zero, vai estar para a direita e abaixo à esquerda, ou é o contrário? Não, tá certo, assim, por convenção, tá? Geralmente muda, geralmente a parte de cima, a parte positiva está indo para a direita e a parte de baixo, negativo, está indo para a esquerda. Isso é por convenção, é a mesma convenção lá da matemática, tá certo? Mas se o assunto for queda livre ou lançamento vertical, né, jogar uma esferinha aqui para cima, aí é bom analisar o enunciado com muita calma. Vamos imaginar que a velocidade aqui para cima, a velocidade inicial, a aceleração da gravidade é sempre para baixo, né, sempre apontada para baixo. Então depende de como que o exercício vai começar a falar. Tá? Ele vai sair, vai subir essa esferinha e ela vai atingir um certo ponto aí, que é a nossa altura máxima, ok? Aí vamos analisar aqui. Vamos imaginar que ele talvez apresente até mesmo um gráfico aí de velocidade em função do tempo, por exemplo, né? Então, se ele começar com esse gráfico descendo, então significa que a velocidade começou com um sinal positivo. Então, ele tá dizendo que tudo que estiver indo para cima então é positivo. Então, a aceleração, se perguntar aí nesse trecho, vamos supor 20 metros, né, por segundo, seria a velocidade. Então, em cima seria 20 e embaixo aí do gráfico seria menos 20. Se perguntasse aí a aceleração, seria menos 10. Menos 10 metros por segundo ao quadrado. Porém, se ele colocasse o gráfico descendo, né, subindo, perdão, então ele estaria invertendo o referencial, considerando que de baixo, que ele iniciou com menos 20. Então, se nesse caso ele perguntasse a aceleração, então ele está falando que quem sobe é negativo. Então, quem desce, que a aceleração está sempre para baixo, é positivo. Então, quando o assunto for queda livre, tem que tomar muito cuidado. Se o gráfico está descendo, é porque já começou lá em cima, já começou na parte positiva, então ele está considerando que subir é positivo, descer então vai ser negativo, tá? E vice-versa. Aqui, em situações horizontais, geralmente é da forma como eu falei mesmo, é matemática, direita e esquerda, tá? Queda livre, não. Quando o assunto é vertical, você tem que observar se ele vai chegar, se ele vai começar positivo, está subindo e começou positivo, então quem sobe é positivo, ou se ele vai começar negativo para falar que tudo que estiver subindo é negativo. Tem que tomar muito cuidado com isso aí, beleza? Para não confundir essa questão de referencial. Geralmente no gráfico ali, tá? É sim, tá? Seria sim. Agora, para terminar aqui, né, e calcular, que eu interrompi o raciocínio aí, é só somar as duas áreas, área 1 e área 2. Marcar a letra E. Porém, se o assunto fosse deslocamento, eu faria um menos o outro. 100 menos 50, certo? Aí deslocamento seria 50 metros. Isso se fosse deslocamento, tá? Distância percorrida 150, somei. E deslocamento, que é o que está perguntando, né? Distância percorrida. E deslocamento eu subtraí, né? 100 menos 50, que seria 50, né? Que é o deslocamento. Beleza? Então somei aí para achar a distância percorrida e subtrair para achar o deslocamento. Muita atenção, beleza? Bem, agora esse exercíciozinho aqui fala do ar-condicionado. Como é que funciona o ar-condicionado antes de ler rapidinho a questão aqui, né? O ar quente vai entrar no ar-condicionado aí, né? Ele vai perder umidade lá, né? Se mexer, fazer uma transformaçãozinha gasosa lá dentro com o gás, com ar, né? Para ele perder a água, né? Perder as moléculas de maior energia cinética, ficar um ar mais denso, ele até dá essa aulinha aí no enunciado. Então, ele está tentando pegar o ar, tirar as moléculas de maior energia do ar, aquela aguinha que sai lá fora, tornar o ar mais seco, mais denso, menor temperatura, então ele vai descer. Automaticamente ele vai empurrar o ar quente para cima. Então vai gerar essas correntes de convecção aí que são possíveis apenas com os fluidos, né, de modo geral, líquidos e gases. Então a forma mais adequada para instalar esse ar condicionado é na parte de cima, para facilitar essa homogeneização da temperatura, que é esse deslocamento
dessas correntes de ar aí. Então a instalação do aparelho, lendo o enunciado aí, ele fala, né, que é sugerido que seja colocado na parte superior do cômodo justamente para facilitar essa movimentação aí. O ar, quando aquecido, sofre expansão, tendo sua densidade diminuída, e sofre um deslocamento ascendente, ele vai subir. Por sua vez, quando resfriado, torna-se mais denso e sofre um deslocamento para baixo, descendente. Então a letra A, errada, né? Diminui a umidade do ar. Sim, mas não explica o que está acontecendo. Torna mais fácil o escoamento da água para fora, não tem nada a ver. Aumenta a taxa de condução térmica para fora, também não tem nada a ver. Facilita a circulação das correntes de ar frio e ar quente, sim. Está homogeneizando, distribuindo esse ar frio aí ao longo no interior do cômodo, está facilitando. Beleza? Diminui a taxa de emissão de calor por parte do aparelho? Não. A função do aparelho é simples, é puxar o ar quente, reduzir a umidade dele lá dentro, tirando as moléculas de maior até uma queda da pressão lá dentro, né? Ele diminui, ele tira essa água, né, que são as moléculas de maior energia cinética contida nesse ar quente, e ele sai sai menos úmido, beleza? Então mais denso, então porque está mais pesada essas correntes de convecção aí. Tranquilos? Então vamos resolver esse aqui rapidinho. Tem a ver com aquele anterior, né? Mas como pediram aí, que é a dilatação superficial. Então já coloquei a fórmulazinha aí. Observe que ele vai de 25 a 25,0018. Por isso que eu peguei esse 0,0018, que foi só o quanto aumentou. Valor inicial da superfície da área, 25. Ô, Carlos, de onde você Coeficiente tirou lunar. esse 0,0018? Ele veio da variação da superfície aqui, ó. Valor inicial 25,0000, né? Aí eu poderia pegar qualquer intervalo, mas eu peguei o último só para facilitar. Aí ele pulou para 25, alguma coisa. Então o quanto ele aumentou foi só 0,0180 lá no final. Por isso que eu peguei só esse pedacinho aí, beleza? Comprimento inicial 25, Beleza. coeficiente volume, área, né, superficial, e ele está pedindo justamente ele. Os dados do gráfico me permitem encontrá-lo, então não vou precisar fazer nenhuma continha aí, tá? Então, a variação de temperatura foi de 30 a 34, aumentou 4 aí, então vai ficar 0,018 dividido por 100, que é 4 vezes 25, né? Então vai aumentar mais dois zeros aí, né? Pela pergunta, observe que ele sempre tá lá, a potência está em 10 a menos 6, né? Então vou deixar 18 vezes 10 a menos 6, vamos ver se dá, né? Então 18 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, certinho. Aí, ó, certinho. Então 18 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Não precisa fazer nada com esse número, tá? Porque eu encontrei o coeficiente de dilatação superficial e o exercício está perguntando o superficial, tá? Se estivesse perguntando o linear de maldade, deu o gráfico de área, mas perguntasse o linear no lugar de superficial, eu dividiria aquele valor de 18 por 2, tá? Seria o alfa, né, que é beta sobre 2, eu acharia 9, lá tem resposta, hein? Atenção, 9 vezes 10 a menos 6. Então, muita atenção aí, tá? Se estivesse perguntando volumétrico, eu poderia passar por alfa aí, multiplicar o alfa aí, que é 9 por 3 e achar 27. Até que não tem essa resposta não. Mas muita atenção aí, tá? Não é maldade, é questão de interpretação. Beleza? Esse aqui eu só comentei rapidinho, que tá vendo que não é diferente do outro lá. Tem essa região aí positiva, negativa, positiva de novo. Tá perguntando de novo distância percorrida, tá? Só que só até 8 segundos, tá? Eu vacilei de início, eu achei que fosse tudo, né? Falei tudo. Mas não, é só até 8. Se é até 8, vou parar ali, ó. Então, mas se não fosse, se está perguntando distância percorrida, querendo saber, somar todo mundo. Se está perguntando deslocamento, eu vou tirar a parte positiva da parte negativa. Então dá para cancelar uns triângulos Ô, aí, né? Carlos, mas essa tá falando 8 segundos, então não Isso. vai até o final, Não não, é né? até o final. Se fosse até o final, eu ia cortar o primeiro triângulo com o segundo, o terceiro com o quarto. Maravilha. Mas como não é, parou no 8 ali,
dá para cancelar o primeiro com o segundo. Então eu ficaria com essa partezinha. Vai sobrar uma parte negativa ainda e a parte positiva lá de cima. Então eu ia fazer o retângulozinho lá de cima, até 2, menos um triângulozinho aqui de baixo, que é só a metade do triângulo que está para baixo, hein? Aí seria o deslocamento, um menos o outro. Beleza? Bem, vamos resolver mais um aqui. Esse 5 é muito parecido com o outro que eu resolvi aí, tá? Ele só não está encostando no eixo ali, no eixo Y, né? Que representa o comprimento. Ele só não está encostando ali, mas ele inicia na temperatura 20 e vai até 120, variou 200 graus aí. Comprimento inicial 1 e comprimento final 1,12. Então já dá para saber quase tudo aí, né? Tudo, né? Ele aumentou quanto? Qual foi o ΔL, a variação linear? De 1 para 1,2, 12. Então, aí aqui Você eu considera vou... do 2 pra frente. E do 1 para frente, né? Então seria 0,12 de ΔL, né? E comprimento inicial 1, variação de temperatura 20. Então só jogar na fórmulazinha aí, fechou. Beleza? E esse aqui é o seguinte, ele pegou aí arame e pegou uma chapa de cobre. Tanto o arame quanto a chapa são de cobre. O arame, ele construiu um quadrado aí, né, com o arame, e a chapa está aí do lado para comparar, figura 1 e figura 2. Ambos têm o mesmo material. Ambos sofrerão a mesma variação de temperatura, tá? Vamos fazer ele rapidinho. Então, olha só. Foi 8L, né? Então, não interessa se foi arame, mas fez um quadrado, então vou usar a fórmulazinha de superfície, de área. Né? ΔS, igual a S inicial, beta, vezes a variação de temperatura. Como já disse, a variação de temperatura é a mesma, o beta é o mesmo, porque os dois são de cobre, não interessa que um é oco, o outro não. A diferença são as dimensões. O primeiro são 8 L's, então você divide por 4 lados aí, ó, 2L, 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 2L. A área, que eu vou chamar de área 1, 2L's vezes 2L's. Então eu vou ter 4L ao quadrado. Beleza? 4L ao quadrado. Essa é a área inicial do carinha 1. E o outro já falou qual que é a área. Já falou que a área é L sobre L ao quadrado. Então, ótimo, nem precisa calcular. L ao quadrado. L vezes L, né? Um tem 4 vezes mais que o outro. Então, a área 1 é 4 vezes maior que a área 2. Beleza? A variação de temperatura é a mesma. O material é o mesmo. Tá certo? Então, nesse caso aí, a variação de temperatura é a mesma. A única coisa que vai mandar é a área. E outra coisa. Ah, cara, tem que jogar na fórmula para fazer conta ali. Não. Ó, veja bem. Só depende das dimensões iniciais. Um tem 4 vezes mais que o outro. Então, ele vai dilatar proporcionalmente. Tá? Ele vai dilatar proporcionalmente. Então, a área 1 é 4 vezes a área 2. Tá? É a única coisa que nenhum eu colocaria no lugar de S inicial. Eu colocaria A. Área 1. E no outra fórmula eu colocaria 4 área 1. Né? Então, como ele vai dilatar proporcionalmente, ele pediu primeiro a chapa em função do fio de cobre. Então, é a área 2 dividido pela área 1. A área 2 é L2, L ao quadrado, perdão, né? L ao quadrado. E a outra é 4L ao quadrado. Então, simplificando aí, você viu que é 1/4. Ah, mas não vai dilatar? Vai. Você está fazendo a conta sem dilatar o negócio. Pois é, mas vai dilatar proporcionalmente. Então, a razão vai se manter, ok? Então, Tá ótimo, encerramos. Carlos. Então, vamos encerrar por aí. Beleza? 2 aulinhas de revisão. Fechou.